Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores. Estamos nas nossas aulas das lições bíblicas de escola dominical. Estamos iniciando o primeiro trimestre de 2020 com uma revista comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, que é consultor doutrinário da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele é um teólogo da CPAD. E nós vamos estudar durante esse primeiro trimestre, nesse currículo das lições de adultos, vamos estudar sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Durante todo este trimestre, nós faremos um percurso, uma jornada pela criação do ser humano, a sua queda e a sua redenção. E com certeza seremos transformados por esta palavra, aprenderemos um pouco mais da palavra de Deus e teremos condições de efetuar mudanças na nossa vida, a fim de sermos não só melhores crentes, melhores servos de Deus, mas também melhores pessoas. A nossa lição de hoje tem como título Adão, o primeiro homem. É a lição de número 1 do dia 5 de janeiro de 2020. Vamos falar sobre Adão, o primeiro homem. O texto áureo da lição está em Gênesis capítulo 1 e o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. O texto áureo já nos dá uma ideia da magnitude, da grandeza para a qual Deus criou o ser humano. Uma das coisas que sempre me encantaram nesse texto é o que o próprio Deus deixa claro quando ele diz e domine. Percebamos uma coisa, Deus é o dono do universo, o criador de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. E ele diz, façamos o homem. Depois de ter feito tudo, todas as coisas, Deus diz, façamos o homem. E ele vai dominar. É um domínio que Deus está concedendo ao ser humano. E nós vamos compreender mais adiante, principalmente quando estudarmos sobre a queda, que o ser humano precisava, o homem, o primeiro homem, Adão, precisava compreender este domínio como uma dádiva de Deus. Deus está permitindo ele dominar, mas ele não é o dono. Ele está dominando sobre aquilo que foi feito, que foi construído e é de propriedade do próprio Deus. Verdade prática da nossa lição: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. A gente sempre usa esse termo, obra-prima, e é bom a gente compreender o que é esta obra-prima. Obra-prima de Deus. Obra-prima é não uma primeira obra, mas obra-prima é a obra mestra. Obra mestra. Ficou meio rabiscado, que mais dá para entender? Obra mestra. Ou seja, é a obra a partir da qual todas as demais obras vão ser criadas. Sem dúvida nenhuma, quando nós pensamos na criação de todas as coisas, nós vamos perceber que a primeira coisa que Deus executou a sua criação não foi o homem, foi os céus e a terra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Porém, quando Deus estava criando a terra, Deus estava criando já pensando que estava criando um lugar para o homem habitar. Então o homem é a obra-prima, ou seja, a terra foi criada por causa do homem. E isto é realmente ser uma obra-prima. Vamos ao ponto central da nossa lição. O ser humano é a coroa da criação de Deus, porque Deus criou o ser humano, Deus criou todas as coisas para o ser humano. Objetivo da nossa lição, objetivo geral, expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus, e os objetivos específicos, como a gente sempre diz aqui na Academia de Pregadores, cada objetivo ligado a um ponto da lição. Primeiro, apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. Segundo, descrever a criação dos céus e da terra. Terceiro,
mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. E quarto, conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. São os três objetivos que nós precisamos fazer com que a nossa aula gire em torno dele. Eu sei que as nossas aulas aqui não são assistidas só por professores de escola dominical, são assistidas também por alunos, mas nós deixamos sempre esta orientação aos professores de escola dominical. O professor sempre deve ter em mente os objetivos da lição, a fim de fazer de forma pedagógica o seu trabalho, para que o aluno compreenda bem aquilo que é importante dentro da proposta da lição. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, que nos diz o seguinte: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou. E no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. Essas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou em suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, o texto bíblico, da leitura bíblica em classe, está nos narrando sobre a maneira como Deus criou o homem. E a Bíblia deixa claro alguns pontos interessantes aqui, que, primeiro, havia um vapor que subia da terra, né? E não havia homem para lavrar a terra. Isso quer dizer que o trabalho foi criado por Deus, não é? O trabalho não é uma consequência do pecado, a gente vai ver isso no decorrer das nossas lições. A consequência do pecado foi que o homem teve que passar a trabalhar a terra para ela produzir. Porém, o ser humano já foi criado por Deus para lavrar a terra, para trabalhar a terra, e ela produziria de forma tranquila. Depois do pecado, quando ela produz espinhos e cardos, ele tem um trabalho muito mais intenso. Intensificou-se esse trabalho do ser humano para lavrar esta terra. E o Senhor formou o ser humano do pó da terra. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que o Senhor soprou em suas narinas. Então, aqui o hálito de Deus, esse sopro de Deus, é o que nós chamamos em grego de theopneustos, que é o hálito de Deus. Não é só o sopro, é o hálito de Deus. E o ser humano se tornou alma vivente. Meus queridos, aqui nós temos um grande aprendizado dentro da antropologia, que é a doutrina do homem, que nós estaremos estudando este trimestre. O que nós aprendemos é que o hálito de Deus gerou vida no ser humano. O hálito, o sopro, o theopneustos, a essência de Deus. E aqui Deus estava comunicando atributos, que nós chamamos de atributos comunicáveis ao ser humano. E esses atributos comunicáveis são oriundos do próprio Deus, a fim de fazer com que o ser humano tivesse realmente uma vida plena. Outra coisa que eu acho importante nós frisarmos aqui é que o Senhor plantou o Senhor um jardim no Éden. Uma coisa importante nós pensarmos é que Deus fez o ser humano para povoar a terra. O Senhor disse isso. O texto não está aqui, mas o Senhor criou o homem e mulher e disse, sejam fecundos,
multiplicai-vos e enchei a terra. Se o desejo de Deus, se a ordem de Deus, se o projeto de Deus era para que eles povoassem a terra inteira, por que criar um jardim? Na verdade, o jardim seria o lugar da comunhão. O jardim seria o lugar onde eles iriam desfrutar de comunhão com Deus e, a partir de princípios divinos aprendidos nesta comunhão, eles iriam povoar a terra. O jardim era o lugar da comunhão, o jardim era o lugar da unidade, era o lugar da conversa, o jardim do Éden. O Éden quer dizer lugar de delícias, era o lugar onde eles estariam realmente envolvidos pela presença de Deus. E a partir dali, iriam povoar toda a terra. Vamos à nossa introdução da nossa lição. Como nós já destacamos aqui, o comentarista deixa claro que o homem é a obra-prima da criação divina, e nós já falamos que essa criação, essa obra-prima aqui, é uma obra mestra, é uma obra a partir da qual todas as outras passam a existir. E nós vamos estudar nesse trimestre, né? Enfocaremos em outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva. São os assuntos que nós trataremos durante esse trimestre. A criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência dos nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. São os assuntos que nós trataremos, né, durante todo este trimestre. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito dessas questões que envolvem a vida do ser humano. Questões muito importantes para a nossa própria vida, para a nossa vida cotidiana, para a nossa teologia prática. Porque é importante nós estudarmos a antropologia teológica, que nós chamamos também de teontologia. Teontologia. A teologia a respeito do ser humano, nós chamamos de teontologia. Desculpa. Teantropologia. Teantropologia. Porque é importante estudarmos a teantropologia. O que é a teantropologia? É a antropologia estudada a partir da luz da Bíblia. A palavra antropologia vem do termo grego anthropos, que quer dizer homem. E nós vamos estudar essa antropologia a partir da perspectiva da teologia. É importante dizer aqui, já nesses momentos iniciais da nossa aula também, que nós temos 3 ciências que estudam o ser humano. A antropologia, que estuda o ser humano a partir da sua formação. A sociologia, que estuda o ser humano a partir dos seus relacionamentos sociais. E a psicologia, que estuda o ser humano e as suas reações ligadas à sua psique, às suas emoções. Essas 3 ciências são muito importantes para nos fazer compreender o ser humano. E o que nós vamos fazer aqui durante esse trimestre é estudar a antropologia, ou seja, o homem a partir da sua formação, porém com uma visão bíblica. E nós vamos perceber que nós não vamos ficar aqui durante o trimestre espiritualizando as coisas. Nós vamos tratar daquilo que realmente é, daquilo que é o ser humano de verdade. Nós teremos esta oportunidade. Primeiro parágrafo, o pastor Cláudio Novo vai tratar sobre a doutrina bíblica do homem, que é o que nós já chamamos aqui de teantropologia. Então, a doutrina bíblica do homem, ela vem para definir uma das perguntas que sempre foram muito feitas, principalmente no período da filosofia helenística para cá, da filosofia grega. Que é o homem? Esta é a pergunta. O salmista faz essa pergunta no Salmo de número 8, versículo 4. Que é o homem, para que tu te importe com eles? Pouco menor que os anjos o fizeste. E aí o pastor Cláudio Novo vai definir o que é a antropologia. É o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento.
Nós costumamos falar, sem dúvida nenhuma, nós vamos tocar aqui no ponto do criacionismo e do evolucionismo, mas nós falamos que somente a Bíblia tem verdadeiramente um relato lógico e organizado a respeito da criação do homem. Somente a Bíblia tem. Qualquer outro relato que seja diferente disso, a gente sabe que são relatos absurdos, são relatos que a própria ciência nunca conseguiu provar, né? Os relatos, porque não é só um, mas os relatos da teoria da evolução são relatos fajutos que a ciência nunca conseguiu comprovar. Então, a antropologia que nós vamos estudar aqui é tudo aquilo que nós encontramos nas escrituras em relação ao ser humano, né? No âmbito da teologia sistemática, então, essa ciência é conhecida como antropologia. Quais os fundamentos desta doutrina bíblica do homem? Quais são os fundamentos da antropologia? A Bíblia Sagrada, ou fundamentos da teantropologia, a Bíblia Sagrada. E nós não podemos esquecer que a Bíblia é corroborada pela ciência. Eu cito aqui um livro muito antigo, me parece que a primeira edição dele é lá na década de 50, 1952, não me falha a memória. O título do livro é E a Bíblia Tinha Razão. E a Bíblia tinha razão. Eu já cito isso para já confrontar os possíveis críticos de plantão, né, que talvez queiram dizer que nós precisamos estudar com uma visão mais científica. A Bíblia é o livro mais combatido, a Bíblia é o livro que sofreu maiores provas da sua idoneidade, da sua autenticidade em toda a história da humanidade, e é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro traduzido na maior quantidade de línguas, porque a Bíblia, ela nos traz a palavra de Deus ao nosso coração. Então, o que a Bíblia diz deve ser visto realmente como uma verdade, até porque a Bíblia ela não se interessa em confrontar a ciência, ela se interessa, então, somente em esclarecer a verdade. Se a ciência tenta confrontar a Bíblia, esse é um confronto que parte da própria ciência. Mas nós já sabemos muito bem, por muitos cientistas, que eles mesmos confirmaram que o que a Bíblia diz é verdade. Os objetivos, então, da antropologia. Vamos lá. O primeiro objetivo que o pastor Cláudio Jordano de Andrade nos coloca aqui é responder às grandes perguntas do ser humano. Quem eu sou? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão e para onde eu vou? Todos nós precisamos ter estas respostas. Quem eu sou? Quem eu sou de verdade? De onde eu vim? O que eu represento? Qual é a minha missão e para onde eu vou? São perguntas que vieram principalmente depois da helenização do mundo, depois que a cultura grega tomou conta do mundo. A segunda pergunta que a antropologia bíblica ou até a antropologia vai nos responder é que ela vai nos mostrar a dependência do homem em relação a Deus. Isso aqui é uma coisa interessantíssima. A dependência do homem em relação a Deus. Um dia desses eu ouvi um pastor, um amigo, fazendo uma análise que eu achei interessante. Quando Deus formou os peixes, Deus disse assim: produzam as águas do mar, os peixes. E os peixes não foram produzidos, criados por uma palavra, um ato direto da palavra de Deus. Eles foram criados pelas próprias águas do mar, quando Deus disse, a ordem de Deus não é haja peixes. A obra de Deus é produza o mar os peixes. E os peixes foram produzidos pelo mar. E se nós tirarmos um peixe da água, o que acontece com ele? Ele morre, porque ele está ligado à origem da sua existência, ali é a essência dele. As árvores frutíferas, do mesmo modo, o Senhor disse assim: produza a terra árvores frutíferas. E a terra produziu árvores frutíferas. Se nós arrancarmos uma árvore da terra, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer, porque ela estará desligada daquilo que é a sua essência, que a faz existir. O ser humano não foi produzido pelas águas, não foi produzido pela terra, ele foi produzido da terra. Mas quem o formou foi o próprio Deus. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então,
como é que nós podemos sobreviver verdadeiramente se estivermos ligados a Deus? Ele é a fonte da nossa existência. Ele é a fonte daquilo que é tudo que somos. Se formos desligados dele, se nós abandonarmos a Deus, se nós deixarmos de estar ligados a Deus, isso quer dizer que nós não poderemos também sobreviver. Então, o segundo objetivo da teantropologia é mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Terceiro objetivo, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então, a antropologia vai nos apontar para a insuficiência do ser humano, para a dependência do ser humano em relação a Deus. Ela vai mostrar a fragilidade do ser humano e ela vai mostrar que somente através de Cristo, o homem perfeito, é que nós podemos estar realmente ligados a Deus. E o quarto objetivo da antropologia, consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Cristo no Calvário. Estarmos consolados, estarmos tranquilos, sabendo que Cristo fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer e Ele tem cuidado da nossa vida. Segundo ponto da nossa lição, vai falar sobre a criação dos céus e da terra. Então, percebamos no primeiro ponto, nós falamos sobre o objetivo, cumprindo aqui, apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. Segundo, descrever a criação dos céus e da terra. Primeiro parágrafo, a criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o escritor diz, e a terra era sem forma e vazia. Então, Deus criou os céus em primeiro lugar. E em seguida, Deus criou os anjos, as hostes angelicais. Um exército de anjos que foi criado por Deus para adorá-lo, foi criado por Deus para executar as suas ordens, criados por Deus para trabalhar em favor dos santos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Nós precisamos ter cuidado para não criarmos ou não gerarmos, nutrirmos a angelolatria, adorar anjos. Tem pessoas que, se a gente falar que Jesus está no ambiente, elas não estão nem aí. Como que dizendo, quanta novidade. Mas se falar que existe um anjo de Deus ali, as pessoas já ficam alvoroçadas. Anjos são espíritos ministradores. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Segundo parágrafo. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Eu sempre falo que essa palavra sabedoria é uma palavra muito pobre que nós temos para usar para Deus. Mas no nosso vernáculo, a melhor palavra que nós podemos usar. Deus está além da sabedoria. Mas antes de formar o homem, ele criou a terra a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Por que Deus criou a terra antes de criar o homem? Porque Deus estava preparando um lugar para esse homem poder estar. Então, a história que Deus agiu em toda a criação, a narrativa de que Deus agiu em toda a criação, nos mostra o autor sagrado sempre enaltecendo o nome de Deus, sempre glorificando o nome de Deus. O salmista diz isso, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então,
me chama a atenção no texto bíblico que o escritor, ele nunca procura ensinar teoricamente quem é Deus. A Bíblia nunca se preocupa em explicar quem é Deus, defender Deus, ensinar quem é Deus. A Bíblia fala dos atos criadores de Deus. Ela já começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, a Bíblia está querendo nos mostrar o poder de Deus, a grandeza de Deus, a ação criadora de Deus. Vamos ao terceiro parágrafo da nossa lição. A criação de Adão, o primeiro ser humano. As próprias narrativas do texto bíblico nos deixam claro que Deus criou todas as coisas nos 5 primeiros dias. E depois que Deus criou todas as coisas, o autor, ele enaltece esta criação, dizendo que Deus olhou e Deus viu que tudo era bom. E depois Deus cria o ser humano. E após criar o ser humano, o escritor coloca aqui, Deus olhou e viu que tudo era muito bom. O que nós aprendemos? Aprendemos que o ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Então, olha, ele é um resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Nunca esqueçamos isso aqui, ó. É uma decisão. Deus decidiu criar o ser humano. E disse Deus, façamos. Não foi o ser humano que pediu para ser criado. Foi Deus quem criou o ser humano. E é uma decisão de amor. Eu sempre digo que Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Ele é a própria essência do amor. Sendo Deus amor, tudo o que Deus faz, ele faz como um ato de amor. Até para disciplinar. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, para a igreja de Laodiceia, o Senhor disse, eu disciplino e corrijo a todos quanto amo. O amor de Deus se revela e se manifesta até na forma que Deus disciplina o seu povo. Então, sendo Deus amor, ele criou porque ele quis. Na sua onisciência, Deus já sabia que o homem ia falhar, sabia que o homem ia pecar. Eu falo que Deus já sabia de quantas burrices nós faríamos com o nosso livre-arbítrio. Mas ele nos deu a si mesmo. Eu falo que a criação do ser humano é o maior ato de amor incondicional de Deus. Deus quis nos criar assim. Ato de amor incondicional de Deus. Primeiro parágrafo. O concílio da divindade sobre a criação do homem. Então, primeiro, Deus resolve fazer conforme a sua imagem e a sua semelhança, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Perceba que Deus é todo-poderoso, Ele é o Senhor, e quando Ele vai criar um ser humano, Deus criou tudo pela sua palavra, e disse Deus, haja, exista, todas as coisas foram existindo, foram surgindo como um ato, como um decreto da palavra de Deus. Mas quando Deus vai criar o ser humano, Ele faz um concílio solene da divindade. E Ele diz, façamos. E a Bíblia diz que Ele toma do pó da terra. A ideia, dentro de uma hermenêutica ocidental, é que Deus arregaça as mangas, toma do pó da terra e faz ali o boneco de barro. Deus coloca as suas impressões na criação do ser humano. E depois de criá-lo, Deus assopra nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Ele se tornou alma vivente. Mas foi um ato das mãos de Deus, um ato criador das mãos do próprio Deus. Segundo parágrafo, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Então, depois desse decreto, aliás, antes, eu quero só frisar novamente o que eu falei anteriormente aqui, a questão domine. Domine.
Deus está sempre no domínio de todas as coisas. Qual foi o erro do ser humano? Foi não entender que Deus estava lhe dando um domínio, mas Deus estava lhe permitindo dominar naquilo que o próprio Deus havia criado. Esse domínio não tornava o homem independente de Deus. Não era para ele agir sozinho a partir dali. Esse domínio mostrava que ele precisava estar sempre dependendo, ele tinha que dominar conforme a vontade de Deus. E o ser humano não conseguiu se ater a isso. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Após esse conselho, Deus criou Adão, o primeiro ser humano, o primeiro homem. E Deus o criou do pó da terra. Por que Deus o cria do pó da terra? E não daquilo que não existia? Porque Deus está ligando ao homem a esta terra. Nós já falamos que a terra foi feita por causa do homem. Então ele precisava estar ligado a esta terra. Ele precisava estar preso a esta terra. Ele precisava estar ter algo daquilo que era a sua própria essência, a terra. E a Bíblia diz que veio do pó e para o próprio pó voltará. Então o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus, de um ato criador de Deus. O ser humano é um resultado de um ato criativo de Deus, e não de um longo e fantasioso processo evolutivo. Então, Deus criou de uma só vez um ato soberano, um ato, e o ser humano foi criado. Terceiro parágrafo. O homem se torna alma vivente. Isso aqui para mim é algo magnífico, quando nós entendemos que o homem foi criado diretamente pela pessoa de Deus para que refletisse a glória divina. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. É o que eu já disse no início, anotei aqui, é o hálito de Deus. O hálito de Deus. Alguns traduzem como a bafejada de Deus. Para nós, essa palavra bafo tem a ver com mau hálito, mas essa bafejada tem a ver com a essência. É o teopneustos, a bafejada, o hálito de Deus. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionar-nos uns com os outros. São os atributos. Isto aqui, são os atributos que nós falamos no início. Atributos. Quando Deus criou o ser humano, Deus nos deu faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para nos relacionarmos com os nossos semelhantes. São os atributos que Deus comunicou a nós, que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. E o quarto ponto da nossa lição, quarto e último ponto da nossa lição. Qual é a missão ou a tarefa do ser humano? A missão e a tarefa do homem. Primeiro, glorificar a Deus. Vamos pensar um pouco nessa tarefa do ser humano, que é o glorificar a Deus. Que nós muitas vezes falamos que o homem foi criado para adorar a Deus. E isso não é mentira, é verdade. Mas pensamos, o que é adorar? Adorar é reconhecer divindade. Adorar é isso. Adorar é reconhecer que aquele ser que nós estamos adorando é um ser superior a nós e que dirige a nossa vida. Isto é adoração. Agora vamos entender o que é adoração. Veja só, o homem é obrigado a adorar a Deus? O ser humano é obrigado a glorificar o nome de Deus? Não. Deus não obriga ninguém a nada, a nada. Se nós não adorarmos a Deus, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Se nós não glorificarmos o seu nome, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. O que é, então, esse glorificar a Deus? Glorificar a Deus é um resultado da comunhão. Sendo Deus amor, Deus criou o homem por amor. O ser humano é o resultado do ato do amor de Deus. Nós já falamos isso aqui anteriormente.
Se Deus criou o homem para o amor precisa se relacionar. Então Deus nos criou não para adorá-lo, Deus nos criou para o relacionamento. Só que quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu conheço Deus. E quanto mais eu conheço Deus, mais eu sou levado a adorá-lo. Eu digo então que quem conhece a Deus de verdade, é impossível que não o adore. Por quê? Porque a partir do momento que eu realmente conheço Deus, eu sou levado a adorá-lo. Então, ao invés de falar para as pessoas que as pessoas têm que glorificar a Deus, têm que adorar a Deus, nós deveríamos falar que elas têm que conhecer a Deus. Aí o escritor Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus, porque o conhecimento de Deus nos aproxima mais dele e gera em nós verdadeiramente um ato de adoração. Vamos ao segundo ponto desse quarto, ou segundo parágrafo desse quarto ponto. Propagar a espécie humana. Deus criou o ser humano para propagar a espécie humana. Multiplicar, vamos lá, multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude do seu reino em todos os âmbitos da criação. A povoação do planeta. Eu falo que o salmista, no Salmo 145, ele diz assim: uma geração louvará outra geração as suas obras. Nós precisamos nos tornar uma geração de adoradores, uma geração que adora a Deus. E a partir daí, então, nós realmente multiplicarmos a raça humana, povoando a terra, fazendo com que o reino de Deus cresça. Então, nós que somos pais, precisamos ensinar os nossos filhos. Uma geração louvará a outra geração as suas obras. Formarmos uma geração de adoradores, pessoas que realmente glorificam o nome do Senhor Jesus, que entendem o propósito disso. Nós precisamos levar os nossos filhos a conhecer a Deus. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi do pastor Josué Gonçalves, que tem um ministério voltado só para famílias. Ele diz que família é um lugar teológico. Família é um lugar onde aprendemos sobre Deus, a visão de Deus, o que nós sabemos de Deus, nós aprendemos dentro de casa, na nossa família. E este é o lugar de nós realmente aprendermos sobre Deus e a sua gloriosa palavra. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. O nosso comentarista vai tratar sobre governar e administrar o planeta. No trimestre passado, nós estudamos lições magníficas comentadas pelo pastor Osiel. Estudamos sobre o governo de Deus em mãos humanas. E aqui, mais uma vez, o pastor Claudionor de Andrade vai abordar esse assunto, falando sobre governar e administrar o planeta. Qual foi a primeira ordem de Deus a Adão e Eva? Eles deveriam cuidar da terra. Então, em primeiro lugar, Deus criou a terra e tudo o que nela há. Em seguida, criou Adão, que, tendo por lar o jardim do Éden, recebera como tarefa dar o nome a todos os animais e guardar o paraíso. Então, foi uma ordem de Deus. Deus ordenou a Adão. Ele deveria cuidar da terra, uma vez que essa terra tinha sido preparada por Deus para que ele mesmo habitasse. Então, o ser humano precisava cuidar do seu habitat natural. E é interessante que dos seres criados, o ser humano é o único que destrói o seu habitat natural. Ele degrada o seu habitat natural. Os outros seres tentam proteger, preservar o seu habitat natural. O ser humano não. Mas Deus nos criou também para preservar o planeta, para cuidar do planeta, para estarmos cuidando daquilo que Deus criou e que Ele nos deu autoridade para administrarmos. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final da nossa primeira aula, onde tratamos sobre Adão, o primeiro homem. Como falamos no início desta aula, durante este trimestre teremos a oportunidade de estudar antropologia, e eu tenho certeza que será um trimestre de grande crescimento e de grande aprendizado. Na semana que vem, nós continuaremos aqui e estudaremos sobre a criação da mulher.
E aprenderemos que, assim como o escritor reservou um tempo para descrever a criação do homem, ele também reservou um tempo para descrever a criação da mulher. Eu te espero aqui na Academia de Pregadores. Receba um abraço do pastor Anderson Silva e até semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.